E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou cansado, meu dia está corrido, mas eu estou assistindo o vídeo de um chinês ah, se gravando na alfândega vietnamita e sendo pedido suborno e negando na cara dura e fazendo um documentário para atacar na internet. É isso que eu tô fazendo. A Lana arrumou encrenca na escola. Isso tem uma coisa que eu não sei é o que eu tô fazendo na minha vida. Eu não tenho a menor segurança de que a Lana vai ter uma educação que a prepare para o mundo que tá por vir, porque eu não sei que mundo que tá vindo. Mas eu me certifico todos os dias de fazer o melhor que eu posso. Isso incondicionalmente. E ela não ficou de castigo. E ela ficou de castigo porque ela pediu um brinquedo e a coleguinha na escola não emprestou e ela pegou a força e a professora ficou muito brava e colocou ela no canto e ela ficou muito triste e chegou em casa de coração partido. É muito legal que ela consegue chegar em casa e contar o que aconteceu e contar o que a incomoda. E por quê? Porque ela sabe que ela não vai ser injustiçada e porque ela sabe que ela vai ter acolhimento. E ela também acha que ela deve. Lana é uma criança de 4 anos e meio, vai fazer 5 anos agora. Tem mais de 4 anos e meio porque vai fazer 5 anos agora em junho. Com autismo e apraxia da fala, ela tem vários problemas como não conseguir se controlar. Então, como ela não consegue se regular emocionalmente e às vezes ela fica muito excitada com alguma brincadeira, muito empolgada com alguma coisa e ela fica muito expansiva, ela começa a gritar, pular e parece uma criança dorgada, assim, né? Ligada no 220. E, e sobre isso, a gente já conversou com a escola. É uma escola preparada para lidar com a criança que ela é. Então ela não fica de castigo porque ela é super empolgada. E os coleguinhas já sabem lidar com ela e toleram dela um comportamento que não tolerariam de outras crianças que conseguem se controlar. E eu acho que isso é fundamental. A gente não tem que ser o top One Punch Man, a gente tem que ser sociável. Você tem que ser uma pessoa convivível. Convivível, assim, tem que dar pra conviver com você. Você não tem que ser o melhor de todo mundo. Você tem que ser uma pessoa que se encaixa no grupo e passa por essa existência na Terra, que passa pela vida. Então, eu vou ficar chateado de saber que você não fez o melhor para se controlar, para se acalmar. Mas se você tentar e fizer o seu melhor e não conseguir se controlar e se acalmar, eu não vou ficar bravo se eu descobrir que você ficou de castigo por isso e porque você levou bronca por isso ou porque alguém não quis brincar com você por isso. Então, se tiver criança que não quiser brincar com você, se tiver pais que não queiram que os filhos brinquem com você porque você é uma criança empolgada demais, expansiva demais, escandalosa demais, então essas crianças não vão brincar com você, mas você tem um monte de criança que brinca com você porque te conhece e gosta de você, dito que você é. Então aqui a gente tem um problema resolvido. Na sala, quando ela se excede, ela tem outras maneiras de se regular que não ficar num canto de castigo porque ela está fazendo coisa errada e ela precisa aprender. Porque não é uma questão de aprender, é uma questão de conseguir. Se ela conseguisse, ela faria. Agora, tem outras coisas. Então, assim, uma pessoa vendo de longe pode achar que eu e a mãe dela passamos pano pro comportamento desrespeitoso dela. E não se trata de um comportamento desrespeitoso, se trata de um comportamento irrefreável. Então não é que a gente passa pano, a gente entende e a gente dá a educação de acordo com as possibilidades dela. Então você vai ser expansiva, você vai ser escandalosa, você vai gritar, vai falar alto, vai ser toda empolgada, vai ser a mais empolgada da turma. Mas dentro daquilo que você consegue se controlar, você vai ter que se controlar. Então, tem aqui no canal o dia em que ela se tornou a estrela da praça, do parquinho da praça, porque ela tava com uma pistola de bolha e todo mundo corria atrás dela e todo mundo pedia emprestado e ela dava migué em todo mundo. E eu falava, empresta, é legal. E ela falava, não, é meu. Eu falava, tá bom, o dia que você quiser emprestado, você vai ter que entender que as crianças, donas dos brinquedos, não são obrigadas a emprestar, mas que aí você não pode pegar também. E ela, tipo, deu vários foda-se, né? Porque ela tava feliz porque daquela vez ela era dona. Mas eu uso essa pistolinha toda vez que ela quer alguma coisa de alguém e não pode pegar. Porque eu falo, olha, ninguém pegou a sua pistolinha na praça. Ninguém pegou a sua pistolinha de bolha. Então, assim, você tem que respeitar o que é do outro pra eu conseguir te defender quando você tá no seu direito porque o negócio é teu.
Você pede, se a pessoa te emprestar, parabéns, você conseguiu. Se a pessoa não te emprestar, você fica triste e aceita. E espera a tristeza passar. É claro que eu não vou falar com esse vocabulário. É muito mais devagar, é com muito mais cadência, é com muito mais jeito. Mas esse recado tá dado. E aí, ela chega e a mãe dela fica sabendo que ela ficou de castigo. E a mãe dela com aquele instinto, porque assim, quando a gente fica sabendo que uma criança nossa arrumou treta, aí o nosso cérebro ele regride, ele vai lá para 8 anos, 8, 10 anos, né? Porque aí a gente se coloca no lugar da criança e fala: "Não, mexeu com meu filho, não, o que que foi? O que que essa tem que ver esse jeito que a professora falou com ela". Eu falei: "Mas por que ela ficou de castigo?" Porque ela pegou o brinquedo da menina, tá certo, tem que ficar de castigo. E a Lana, ela sentiu um sentimento de injustiça, porque ela sabe, no fundo, o que deve ser feito. Né? Então, tem regras que são inquestionáveis. Você não pode pegar o que é do outro sem autorização, se a pessoa não te emprestou. Essa regra é clara. Depois vem o acolhimento. Aí eu pego, abraço. Ela não conseguia nem olhar nos meus olhos, porque ela estava com vergonha, estava tentando se esconder. Aí nessas horas a gente dá um abraço e fala: você queria muito o brinquedo e aí você não conseguiu se controlar. E aí você pediu emprestado e a criança não te emprestou e você pegou, não foi isso? E aí quase com lágrimas nos olhos e sem conseguir me encarar e com muita vergonha e olhando para baixo fez que sim. Eu falei: isso não pode ser feito porque isso é uma coisa muito grave. Você tá vendo como eu não coloco o amor em jogo? Você tá vendo como eu não digo, eu estou muito decepcionado com você, você me envergonha. Eu não digo, você não merece o sobrenome da família, você não, depois de tudo que eu faço por você. Não. O amor que ela recebe, ele é incondicional. Mas aí tem seriedade. Isso é uma coisa muito séria. Você não pode pegar o que é do outro. Então, a gente tem paciência que você seja muito expansiva, mas essa empolgação com a brincadeira, ela não te dá o direito de pegar o brinquedo de alguém. E essa regra, ela não tem mas. Não tem mas eu emprestei o meu brinquedo. Não tem. Não tem mas eu esqueci o meu brinquedo. Não tem. Não tem mas eu emprestei o meu brinquedo para outra pessoa. Não tem. É intransigente. Você não quebra essa regra. Ah, por quê? Porque você não quebra. E assim, tem muito a ver com a maneira como os pais veem as coisas. Tem muito a ver como a sociedade vê a coisa. Então, no momento em que ela falou, tem que ver, quando a mãe falou, tem que ver como a professora fez isso, eu falei, ela fez certo. A Lana não pode pegar brinquedo sem autorização dos outros. E aí a mãe dela falou, tá certo. Então, é muito importante para a criança, para gerar os próprios valores, entender que os pais têm esses valores. Uma criança não consegue integridade, desenvolver integridade se os pais não são íntegros. Uma criança não consegue ser intransigente em regras se os pais são flexíveis em regras. Se não pode roubar, mas de vez em quando pode, a criança não vai ter educação. Por que as crianças não respeitam os professores na escola? Porque quando uma criança desafia o professor, aí tem mãe que fala assim, porque ele é inteligentinho, ele não tem paciência com o professor burro. Então, quando você cria justificativa para o desrespeito, quando você cria desculpas para crimes, quando você tolerante com o intolerável, aí você cria precedentes, porque a criança, ela não está só prestando atenção no que você fala, a criança está prestando atenção no que você é. Então, se a Lana tentar lembrar de algum momento em que eu peguei alguma coisa de alguém sem autorização, na história da vida dela, ela não vai lembrar, e nem da mãe dela. E é isso a gente dá o nome de educação, por exemplo, e de integridade. Não tem exceção. Não tem, mas é que eu queria muito, porque é o brinquedo dos meus sonhos. Não, não tem. Né? E aí a gente começou a incorporar isso de maneira não agressiva, de maneira não humilhante, mas eu comecei a incorporar isso no meu contato diário e nos meus reforços diários. Então, toda vez que ela vai sair para a escola, então eu dou tchau, falo te amo, eu falo brinca bastante. Olha que interessante. A Lana com 4 anos, eu quero que ela enxergue a escola como uma grande brincadeira.
Porque eu poderia falar, estuda muito matemática, eu poderia falar assim, estuda muito português. Eu não quero que ela estude muito para ser a criança nerd. Então, todos os dias, quando ela sai de casa, eu falo para ela, brinca bastante. Por quê? Porque com 4 anos é isso que você faz. E brincar é se divertir. E se divertir é interagir com outras crianças. E se divertir é aprender nessa idade. Porque interagir com outras crianças é aprender. Então eu falo, brinca bastante, se divirta. Então quando ela chega, eu pergunto como que foi o seu dia? Você se divertiu bastante? Você brincou bastante? Então, essas são perguntas que eu considero reforços fundamentais na idade que ela tem. Agora, o dia que ela estiver fazendo cursinho, porque ela colocou como meta de vida passar em medicina, aí eu não vou perguntar se ela brincou bastante hoje. Aí muda. Porque ela vai ser outra pessoa mais madura, mais preparada para lidar com outras prioridades. E aí eu vou perguntar se ela estudou. Com 4 anos, não. Mas aí agora, a despedida é tchau, te amo, brinca bastante e não pega brinquedo de ninguém que não te emprestou, tá bom? Tá bom, mas ela não se sente acusada, porque não existe coisa pior do que uma criança ficar pagando pro resto da vida um castigo que ela já pagou. Pagando uma penitência que ela já pagou. Então, assim, eu não vou ficar colocando o dedo na cara dela e falando, não seja a ladra que você é, não seja a desonesta que você é, não seja a desrespeitosa que você é com as crianças, hein? Porque senão eu vou te arrebentar a cara. Não, não é desse jeito. Até porque se com 4 anos você fica falando você é uma ladra de brinquedo, você rouba brinquedo dos seus amigos, ela vai começar a ter uma crise de identidade, ela vai entender que isso é feio, mas talvez ela não tenha como se defender dessas afirmações. E isso pode marcar muito o desenvolvimento da personalidade dela. Deve ter psicólogo tendo derrame falando que não é isso que eu preciso estudar. E aí quando ela chega, a conversa, ela também incorporou novos elementos. Tava com saudade de você. Como foi seu dia hoje? Você brincou bastante? Do que você brincou? O que você fez? Você aprendeu alguma coisa nova lá? O que você estudou? Você pegou o brinquedo de alguém sem permissão? Não. Você sabe que é errado, né? Sei. Então, esses valores é o que vão vir quando ela estiver extremamente empolgada, querendo tanto um brinquedo, que ela pede emprestado e não escuta a resposta do amiguinho, porque ela quer logo aquele brinquedo. Então a gente vai criar um freio para que ela fale: não, se a criança não me emprestou, então eu não posso, eu tenho que aprender a tancar a minha vontade. E isso é educação. Então, assim, quem olha pode ver muita seriedade do lado e muito afrouxamento do outro, né? Então, por que que não dá bronca quando ela fica gritando sozinha na sala quando as outras crianças estão quase quietas? É porque o cérebro dela tem muita dificuldade em conseguir se controlar e às vezes ela precisa mais tempo que as outras crianças quando a professora pede silêncio absoluto. Agora, se eu percebo que ela já desenvolveu a capacidade de controle e ela não está aplicando porque ela acha que ela não precisa, aí a gente tem um outro problema que precisa ser abordado de uma outra forma. Agora, dentro daquelas regras que a gente pode cumprir, que ela consegue cumprir porque ela consegue entender, aí não tem que ter tolerância, não tem que ter transigência e aí ela tem que ter integridade. Ela tem que saber que ela não pode pegar as coisas dos outros em todas as circunstâncias, não importa com que desculpa. E aí, quando alguém pegar alguma coisa sua, você pode lutar por isso. E você pode chamar a polícia por isso. Você pode tentar fazer a polícia prender a pessoa porque ela te roubou. Agora, se você quer lutar por esse direito de poder chamar a polícia para ela prender quem te roubou, então você tem que estar preparada para ser presa quando você pegar alguma coisa de alguém sem autorização. Você quer ir para cadeia e ver sem papai, e ficar sem ver papai, e ficar sem ver mamãe? Não, não quer. Então entenda a seriedade, entenda a gravidade porque se eu roubar alguma coisa, eu posso ir preso. E se eu for preso, eu não vou poder te ver mais. Né? Não vou poder te acordar, não vou poder não vou poder almoçar com você. Então, olha as consequências que você pode ter por conta de um ato. Né? Então não pode subir nesse brinquedo, é a consciência do risco. Se você cair, você vai machucar o joelho e aí você não vai poder brincar, você não vai poder sair no fim de semana. É isso que você quer? Então essa conscientização, ela pode acontecer
desde cedo. E olha que interessante, como é que a gente se educava nas tribos quando a gente não tinha linguagem desenvolvida e a gente não tinha regras e a gente não tinha uma vida social tão complexa. A gente fazia por exemplo. Isso por exemplo. Então, mostrar o quanto isso tem valor para mim vale mais do que mandar ou desmandar nela quando eu estou olhando para ela. Porque mostrar o quanto tem valor para mim faz com que ela queira se vigiar. Para quê? Para não me decepcionar. Isso vale mais do que o medo de apanhar. O medo de decepcionar pela moral, ele é muito mais poderoso do que o medo da punição física ao ser pego no pulo. Não sei se faz sentido. Na cabeça da criança, isso é muito sério. Por isso que educações religiosas proibitivas, que te proíbem de transar, criam pessoas que não querem transar pro resto da vida e se sentem mal, e se sentem sujas, e se sentem pecadores e pecaminosas. Esses gatilhos colocados na infância, eles duram pra vida. Tanto esses de fazer a criança se sentir mal por fazer aquilo, quanto o da recompensa por fazer os pais se orgulharem por determinados tipos de comportamento. Então, quando a criança tem um determinado comportamento e a gente demonstra uma imensa alegria dela ter esse comportamento, ela tende a entender isso como um reforço positivo e tende a reproduzir. Só que isso só vai acontecer se ela vê o pai e a mãe fazendo a mesma coisa. Porque eu não conheço uma criança que tenha continuado lavando louça porque o pai e a mãe ficavam felizes porque ela lavava a louça, sendo que ela não via o pai e a mãe lavando louça. Não conheço uma criança que tenha aprendido só por reforço positivo e não por exemplo. Agora, o que a gente faz quando tem louça suja na pia? A gente lava. Então, porque a gente lava quando tem louça suja, vai chegar uma hora que ela vai ver que a louça tá suja e vai falar, não, agora eu vou lavar. Ela não faz isso agora com 4 anos. Mas com 8 anos, com 10 anos, também é pelo exemplo. E por que eu falo lavar a louça? Porque tem que lavar. A louça a gente lava porque tem que lavar. O chão varre porque tem que varrer. Não. Agora, se eu tenho isso como uma coisa que tira a minha nobreza, que é uma coisa suja que me rebaixa, que você acha que a criança vai pensar sobre a lavar louça à medida que ela cresce? E aí, como que essa criança sobrevive num campus? Como que essa criança sobrevive no meio de outras pessoas quando ela não tiver quem faça isso por ela? Então, a educação, a gente está educando os filhos para passar na FUVEST ou a gente está educando os filhos para eles sobreviverem em sociedade? Porque parece que a gente não sabe mais fazer isso, né? Sobreviver em sociedade, conviver sem se matar. Isso é muito importante. Eu não sei qual vai ser o final dessa jornada, mas a cada passo eu estou tentando acertar com as ferramentas que eu tenho e com a capacidade que eu tenho. Não estou querendo cagar regra de como se cria filho, só estou tentando compartilhar a minha maneira de pensar a respeito. E se vocês quiserem, podem fazer o mesmo aqui embaixo. Grande abraço.